E vocês espero que tenham passado bem a semana. Hoje é o último dia de aula. É um curso curto, né? Que a gente tenta resumir o máximo possível, porque obviamente não dá para esgotar todos os temas, né? A gente fala só das principais matérias relacionadas a direito do marketing, publicidade, e, e eu estou feliz que vocês dois estão aqui, né? Gente, os dois fiéis escudeiros, eles sempre estão aqui. E aí eu estou vendo que tem sempre muito mais aluno online, né? Dada a praticidade, né? Desse programa de curso híbrido, mas eu acho que vale muito a pena também ter o contato pessoal, né? Oportunamente, a gente podia, quem sabe, lançar um outro curso de outros assuntos, outros temas de direito do marketing e publicidade, para vocês poderem participar, né? E é uma área que está em constante inovação, né? Uma área que a gente está... eu trabalho desde quando eu me formei, né? Então, assim, desde julho de 2008 eu estou nessa área, mas, assim, é muito dinâmica, porque como envolve tecnologia, a gente tem aquela questão, né? A legislação nunca acompanha a velocidade da tecnologia, né? Então a gente sempre tem que ficar se atualizando por exemplo, apostas esportivas é um tema extremamente importante, só que ainda a gente não está com todas as portarias publicadas. Então, a gente tem um cronograma, né, regulatório, agenda regulatória que a gente falou na semana passada, e aí a cada mês vai saindo algumas portarias, até em julho espera-se que tenhamos todas, para no segundo semestre ter uma regulação mais consistente, para as empresas interessadas em obter as outorgas conseguirem obter as autorizações do Ministério da Fazenda, e por aí em diante, né? Esse é um tema. Também a gente tem inteligência artificial, que é um tema que está em amplo debate, não no Brasil só, mas no mundo inteiro, e que também, quando o assunto de inteligência artificial ele entra dentro da situação de publicidade, atividade publicitária, a gente sabe como isso tem um impacto na sociedade, né? Um exemplo foi o caso da campanha da Volkswagen de 70 anos, da cantora Elis Regina. Então, como isso é importante acompanhar essas discussões, como vai ser esse projeto de lei que está em debate no Congresso Nacional. Então, assim, hoje a gente está no dia 3 de maio de 2024, né? Então, assim, essa aula é diferente da aula do mesmo curso que eu dei o semestre passado. E a cada semestre a gente tem que ir atualizando. Então, é isso que eu gosto do direito do entretenimento, direito do marketing, publicidade, porque você sempre está inovando, você não tem dinamismo sempre, você nunca vai ficar parado, né? Então, eu pelo menos acho que é uma, uma área gostosa de trabalhar, eu acho que é uma área que a gente se inspira porque a gente trabalha para não só resolver alguns problemas muito sérios, mas também porque a gente vê o resultado, né, quando a gente vê o show da Madonna, né? Então, assim, quando a gente vai assistir uma peça de teatro bacana. Então, tudo isso, quando você assiste uma propaganda que é premiada, né, no Caboré, no Cannes, aí você vê que tem toda uma obra audiovisual complexa, né, que tem direitos autorais conexos e que cada ente tenha uma função e a necessidade de ter os contratos todos muito bem amarrados, né? Então, acho que para o advogado, essa área do entretenimento, cultura, publicidade, é uma área muito gostosa, porque você sempre vai estar... o resultado do trabalho é um resultado bonito, né? E geralmente as pessoas procuram advogados para resolver problemas bem graves, né? Do tipo, eu preciso fazer partilha de bens, eu preciso fazer divórcio, eu preciso resolver a falência da empresa, eu preciso, né? Com problemas graves, né? Que são tristes, mas a nossa área tem uma área que é uma área um pouco mais alegre, eu acho que é mais dinâmica e por isso que é uma área que eu tanto gosto de trabalhar.
Bom, então, vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Espera aí que eu vou por aqui. A gente vai falar de novo um pouco sobre sempre, porque é importante vocês entenderem qual que é esse papel de autorregulação entre anunciantes, agências e veículos de comunicação, tá? O SEMP é o Centro de Normas Padrão, Centro Executivo de Normas Padrão do Mercado Publicitário, e ele regula justamente a parte econômica da atividade de publicidade. Então, é muito importante a gente saber o que é SEMP e depois eu recomendo a leitura das normas padrão do SEMP que estão no site do SEMP, tá? Também vamos falar sobre o rito processual do CONAR, porque o rito processual do CONAR, a gente mencionou na aula passada, mas eu queria trazer alguns casos históricos do CONAR para vocês entenderem como que é o julgamento do CONAR, como que funciona na prática, qual é o impacto de uma decisão do CONAR, né? Então, isso tudo é muito importante a gente analisar. E a análise de campanhas de publicidade infantil. Como eu falei, publicidade infantil é um tema extremamente sensível e a gente vai se deparar com publicidade de produtos que sejam destinados a crianças e, às vezes, produtos que não são destinados a crianças, como, por exemplo, medicamentos, bebida alcoólica, mas que também há proibição total da participação e o direcionamento dessas mensagens para as crianças. Diga. Foi o Código de Defesa foi um marco para essa questão da mudança da publicidade para crianças, por exemplo, a gente tinha muita propaganda, por exemplo, de brinquedos. Sim. E hoje eu acho que, na verdade, foi uma mistura. A gente tem um sistema misto de regulação. Teve o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a publicidade enganosa e abusiva. A gente tem também o ECA, justamente, que tem a proteção da criança e do adolescente. E o CONAR, ele tem essa seção 11 já faz anos. Então, é uma questão... Sim. Então, é uma autorregulação misturada com os leis federais, em conjunto, né, o sistema misto de regulação trouxe uma série de diretrizes e também a gente tem aqueles atores que estão, aqueles agentes que atuam no mercado, por exemplo, alguns institutos, o Instituto Alana é um instituto muito atuante na proteção da criança contra o consumo exagerado, e eles têm muita atividade como amicus curiae, né, em projetos de lei para regular a publicidade infantil, então eles são muito atuantes. Além disso, a gente tem também o CONANDA, né, que é uma secretaria dentro da Secretaria de Direitos Humanos que tem essa questão da proteção da criança e do adolescente, e portanto, inclusive a gente vai ter um webinar que vai ser feito pela iniciativa da Comissão de Mídia, Entretenimento e Cultura, da OAB, com a participação da Maria, do Instituto Alana, da Alessandra Gomes, que ela é diretora da agência Macan Health, e comigo no dia 13 de junho, vai ser um webinar gratuito sobre publicidade infantil e os impactos da inteligência artificial na atividade publicitária quando direcionada às crianças. Então, hoje em dia a gente tem ursinhos que são de pelúcia, brinquedos que utilizam recursos de inteligência artificial, algumas outras campanhas que também a gente sabe que são criados avatares para se comunicarem com o consumidor, e como isso interfere nas crianças, os impactos e os riscos relacionados a essa atividade, tá? Então, eu acho que o CONAR também tem grupo de estudos para estudar essas inovações tecnológicas
especialmente agora em relação à inteligência artificial. Então, eu acho que vai ser muito interessante no dia 13 de junho, é um webinar, a gente vai ter a divulgação no site da OAB, tá? Então, acompanhem que vai ser divulgado esse webinar. Então, o que é SEMP, né? O SEMP é esse Centro Executivo de Normas Padrão, que ele regula, é um fórum de discussão, de autorregulação entre os agentes desse ecossistema, né, de publicidade. Então, os anunciantes, os veículos de comunicação e também as agências de publicidade, tá? E aí, em 2023, o SEMP completou 25 anos, tá? Então, é um órgão que já tem uma história. E o SEMP, ele criou também um grupo de atendimento, acompanhamento da evolução do mercado publicitário, porque hoje em dia a gente tem mídia programática, mídia online muito forte. Antes, o Brasil era predominantemente mídia offline, a TV era o principal veículo de comunicação, Rede Globo. Aí, com o avanço da tecnologia, a internet foi aumentando o número de alcance. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, smartphone, numa TV conectada, e aí a publicidade entra também nessas plataformas. A plataforma de mídia programática, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, né, quais são essas plataformas, como funcionam e como elas conseguem impactar os consumidores, né, de uma forma direcionada. E esse grupo de acompanhamento, ele se reúne sempre quando ele é demandado pelo SEMP para acompanhar essas transformações do mercado publicitário, tá? Então, o que o SEMP pretende ser, né? Com a retomada teve a ABA, que é a Associação Brasileira dos Anunciantes, e também o IAB, que é uma associação, um instituto de publicidade digital, e que sempre está nessa área de interatividade, né? No mundo, IAB, o Brasil tem essa entidade, né, que se posiciona como um território de debates a valor do fortalecimento da publicidade brasileira. Então, essa a união das agências de publicidade, anunciantes, veículos e os players digitais, tá? Então, assim, o SEMP ele quer ampliar o debate nesse setor. E aí tem alguns conceitos básicos que a gente precisa entender, até para poder, acho bom a gente voltar nesses conceitos básicos para poder entender a complexidade da mídia programática, tá? Então, vou começar, me desculpe se eu estou sendo muito... se vocês já sabem isso, mas eu acho que é bom a gente tentar ir do início com uma base sólida de um conceito para poder depois entrar nesse dinamismo da mídia programática. Então, assim, os conceitos básicos: publicidade ou propaganda, qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante identificado. Por que é interessante a gente analisar esse conceito? Porque o anúncio ele deve ser identificado imediatamente como tal, né? Uma oferta, quando veiculada, deve ser identificada imediatamente como tal. O anunciante, ele divulga aquele produto ou serviço que é da sua marca, e o consumidor, ele é impactado por aquela oferta e tem que saber do que se trata. A publicidade tem que ser verdadeira e não pode ser abusiva, não pode ser enganosa, né? Induzir o consumidor ao engano. Tá? Então, a gente tem isso como um princípio. Além disso, a gente tem os 3 agentes, que são a agência de publicidade, o anunciante e o veículo. Tá? Então, as agências de publicidade, ela é uma empresa que cria ou é produtora de conteúdos impressos audiovisuais, especializada nos métodos na arte e na técnica publicitária
através de profissionais a seu serviço que estuda, concebe, executa e distribui a propaganda aos veículos de comunicação por conta e ordem dos seus clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos, serviços, imagem, difundir ideias ou informar o público a respeito de uma organização ou instituição que serve. Então, a agência de publicidade, ela tem publicitários trabalhando de diversas áreas, do criativo, do atendimento ao cliente, do planejamento de mídia, e por aí você tem uma série de profissionais que estudam, fazem o conceito da campanha, e aí eles contratam fornecedores, porque, por exemplo, uma agência de publicidade não pode produzir uma obra audiovisual publicitária, é uma produtora que tem que fazer esse trabalho. E aí essa atividade econômica, ela subcontrata, né? Ela contrata por conta e ordem dos seus clientes, anunciantes, e a produtora presta esse serviço para executar a produção da obra e contrata também os veículos de comunicação para fazer a propaganda, veicular e ter aí um impacto grande com maior audiência possível de determinado para anunciar determinado produto ou serviço. Os anunciantes basicamente os clientes da agência de publicidade, a empresa, entidade ou indivíduo que utiliza a propaganda, e os veículos de comunicação, simplesmente veículo é qualquer meio de divulgação auditiva de audiovisual, tá? Então, a gente tem muitos meios de comunicação, né, hoje em dia, principalmente com a evolução da internet, então a gente vai estudar quais são esses meios de comunicação e os conceitos básicos, né, que a gente tem aí é o valor negociado, né, porque a agência de publicidade, ela presta esses serviços de criar campanhas e aí ela vai entregar para o anunciante a campanha publicitária pronta, né? Então vai ser um filme de 30 segundos com vinheta, enfim, ela vai determinar aí as entregas que vão ser combinadas, junto com o que a produtora vai fazer, e ela entrega esse resultado final para o cliente. Então, assim, existe um valor que é de remuneração da agência de publicidade e que o SEMP ele tem que regular para não ter concorrência desleal, para manter o mercado equilibrado, né? E não haver uma discrepância entre os trabalhos que são executados pela agência e muitas vezes os veículos de comunicação ficam com grande parte desse investimento, né, que os anunciantes fazem. É como se fosse uma tabela de honorários da OAB, de uma forma mais a grosso modo, mas assim, é importante a gente ver que eles regulam o mercado para evitar abusos, né? Então, assim, a gente tem alguns veículos que são grandes, né? Por exemplo, no Brasil, a Globo é o principal, e também a gente tem alguns veículos de mídia programática que tem grande influência na internet. Então, você tem o Google, o Facebook, que agora é o Meta, o X, TikTok. Então, são esses os veículos de comunicação atuais e líderes, né? Então, existe uma remuneração e o valor negociado é o valor fixado numa lista pública de preços dos veículos de comunicação, que é como você falou, uma espécie de tabela de OAB, de honorários, já deduzidos os descontos comerciais das agências. Isso. Aí o valor faturado é a remuneração do veículo de comunicação, resultado da diferença do valor negociado e o desconto padrão. Então, para o anunciante, ele vai querer saber quanto é o total que ele vai pagar, é o valor negociado. Aí, para a agência de publicidade, ela tem direito a uma comissão, que é o desconto padrão, que é a remuneração dela. E aí, existe aí essa questão que é uma diferença do faturamento, né, do veículo.
O FII é o valor contratualmente pago à agência de publicidade, nos termos estabelecidos da norma padrão, independente do volume de veiculações por serviços prestados de forma contínua e eventual. Então, geralmente, no contrato de agência de publicidade, um anunciante ele vai pagar um FII mensal para ela produzir desenvolver o trabalho publicitário de criação de campanhas, de atividades, de ações de ativação de marca, eventuais promoções, porque existe um planejamento, né, um cronograma para uma campanha publicitária ser veiculada, e aí existe um trabalho aí que dura durante um período para cada campanha, né? E aí a agência de publicidade, muitas vezes, ela, por trabalhar durante meses e anos com um anunciante, ela cobra um valor mensal que é reajustado conforme contrato, e aí ela vai resolver aí o valor que ela vai cobrar com o seu cliente e vai fazer um contrato de agência de publicidade para relacionar para fazer esse relacionamento. E o desconto padrão da agência, ou simplesmente o desconto padrão, é a remuneração da agência pela concepção, execução, distribuição da propaganda por conta e ordem do cliente anunciante, na forma do percentual estipulado nas normas padrão, calculado sobre o valor negociado, tá? Então, assim, é importante ter de forma bem transparente como que funciona a remuneração das agências, porque existe aí uma preocupação até para a proteção das próprias agências de publicidade, né? E nós temos também vários veículos, né? Então você tem aí cinema, né? É um veículo de comunicação. A internet, obviamente, a internet social, então as redes sociais têm muita publicidade. A internet vídeo, então no YouTube você tem uma série de anúncios que são veiculados. Áudio, né? Então você também tem internet display e outros, jornais, mídia offline, né? O jornal eu acho que é o veículo de comunicação mais antigo. A revista, né? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não folheiam mais revistas. Tem as bancas, algumas poucas bancas de jornal, e elas viraram mais lojinhas, né? Porque você vai numa banca, ela vende qualquer coisa. Agora a revista acho que é o produto que ela menos vende. Tem a televisão por assinatura, tem o out of home, que é mídia exterior, então aqueles relógios que tem, né, propaganda, rádio e a televisão aberta, que é a nossa Rede Globo, SBT, Record. Então, esses canais de televisão que são os meios de comunicação onde também se veicula publicidade, tá? Então, além desses veículos tradicionais, que todo mundo já sabe muito bem como funciona, existem os players digitais que são mais complexos e que fazem com que os anúncios sejam direcionados para uma audiência, para um público-alvo, para um target específico que tem a ver com aquele produto ou serviço. Para que tenha uma performance de venda maior, para que tenha um impacto perante os consumidores de forma mais efetiva, para alavancar a venda de produtos. Então, por isso, a gente tem empresas que oferecem aos anunciantes os produtos e serviços de tecnologia, plataformas de mídia programática e programas voltados à veiculação e administração de compra de inventário de mídia publicitária online em diferentes formatos. Então, o que isso significa? Isso significa dizer que nós temos a internet, né, que ela antes a gente não tinha tantos anúncios assim. Ao passar do tempo, você começou a ter algumas ferramentas dentro dos sites que a gente navega, como os cookies,
que as pessoas, ao clicarem em qualquer tela daquele site, existia uma ferramenta, que é esse cookie, que conseguia fazer um perfil daquele usuário e saber onde ele navega, quais são os produtos que ele mais compra na internet. Então, com isso, a publicidade, ela, através de robôs, né? Então, você tem ferramentas que são robôs que conseguem fazer esse mapeamento de cada usuário de internet, e aí eles conseguem verificar, por exemplo, qual que é o perfil da Marta, por exemplo. Então, vamos supor que um dia eu entrei num site de uma loja, um site de e-commerce de sapatos, comprei um sapato lá, e aí, pelo fato de eu ter feito a navegação naquele site, de ter clicado nos anúncios, por ter me cadastrado no site para efetuar a compra, e aí eu gero um relacionamento com aquele site, e aí, portanto, ele começa a me mandar anúncios. E aí, toda vez que eu entro no meu computador, eu vejo anúncios de sapatos. E aí, sou impactada, às vezes, também por anúncios de sapatos no meu celular. Então, toda essa tecnologia que a gente fica, de uma certa forma, é obscura, né? A gente não consegue entender como que funciona tão rapidamente aquela, é, aquele impacto, né? E só sei que existe a regulação, por quê? Porque começou a ter muita reclamação de consumidor, que uma vez na vida comprou um sapato, aí sempre começou a receber sapato e ele nem queria receber esse tipo de anúncio, né? Então, assim, a regulação de internet no Brasil, a gente teve o Marco Civil da Internet, depois a gente começou a ter uma série de regulação, né? Aí teve a Lei Geral de Proteção de Dados. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, houve também uma série de discussões a respeito da privacidade do usuário da internet, e ao final a gente tem hoje uma série de discussões sobre inteligência artificial, sobre essas questões regulatórias, e por isso a gente tenta destrinchar aí como essa tecnologia, né, vai avançando, e a arquitetura da rede, porque existem tecnologias específicas para determinados sites de anúncios, plataformas, como funciona isso e qual é o objetivo, né, final disso tudo. Então, o Real Time Bidding, ou RTB, é um sistema de mídia online baseado em um modelo de leilão. É a compra de publicidade digital a partir de um modelo de leilão em tempo real. Então, assim, quando você tem uma plataforma de mídia programática, vamos supor que você tem uma empresa que tem um portal de notícias, ela tem um conteúdo, e ela também tem uma área editorial, onde ela tem aquele conteúdo jornalístico para o seu leitor ler, e tem uma área de publicidade, um espaço destinado à publicidade, que são ferramentas, por exemplo, banners, super banners, que são peças tradicionalmente conhecidas do consumidor, e que ele sabe que, ao clicar ali, você vai ser direcionado por um anúncio publicitário. E, obviamente, existe também algumas, ao longo desses anos, foram desenvolvidas várias plataformas para oferecer espaço publicitário para esses anunciantes interessados. Então, vamos supor, se você vai ler o site da UOL Notícias, você pode ler notícias sobre guerra, política, economia, e aí futebol. Então, cada canal que você vai ter dentro daquele portal de notícias, você vai ter também anúncios publicitários que têm a ver com aquele tipo de notícia. Então, vamos supor, se você tem um canal de esportes que mostra lá todos os jogos que vão ter do Campeonato Brasileiro, que vão falar
você vai ter os anúncios de artigos esportivos, Netshoes, você vai ter anúncios relacionados a apostas esportivas, né? Então, são anúncios que têm a ver com aquele tipo de produto. Por quê? Porque eles querem atingir esse público-alvo, né? Então, assim, nós temos basicamente algumas plataformas de mídia programática que é importante vocês entenderem quais são elas e o que cada uma faz, tá? DSP, ou Demand Side Platform, são compradores de mídia publicitária que podem efetuar lances e promover a compra de inventário, gerenciar as suas compras e administrar o resultado de seus anúncios. Então, vamos lá, de novo. DSP, Demand Side Platform, compradores de mídia publicitária. Então, vamos supor que você é um anunciante, você é uma empresa de vender, vamos supor, artigos esportivos, tipo Netshoes, e aí você contrata uma plataforma que vai comprar mídia para você na internet para divulgar seus anúncios, divulgar suas campanhas publicitárias. Aonde? Em portais que têm um inventário de publicidade para você colocar os seus anúncios. Então, assim, basicamente, são o inventário, o espaço publicitário, tá? Então, você tem alguns portais específicos, por exemplo, se você vai acessar o site como eu falei, do Sport TV ou então do UOL Esportes, aí você, nesse portal, você vai ter um inventário de publicidade que o anunciante vai poder veicular o seu anúncio ali. E existe essa plataforma que chama Demand Side Platform, que é um comprador de mídia, tá? De espaço publicitário dentro desses inventários desses sites. Então, é óbvio que ela é remunerada e ela pode fazer duas formas. Tem a self-service, que você usa a plataforma e você gerencia, administra onde você quer comprar, por quanto tempo vai durar a campanha, você tem acesso à plataforma, vê quais são os locais onde tem os inventários e você mesmo faz a administração, né? Ou tem o management, né? Então, que você contrata o serviço da plataforma para ela administrar tudo para você. E aí ela vai poder fazer, você vai pagar essa plataforma, vai ter uma remuneração, ela vai fazer a administração de todos os inventários que são de acordo com o perfil do produto e vai fazer a administração da campanha para fazer também uma mensuração da audiência que está tendo o impacto daquele anúncio. Sim, pode ser. Existe um contrato mensal para uma campanha específica, ou então, geralmente, os grandes anunciantes já fazem contratos anuais, porque eles têm campanhas durante o ano todo, né? Então, exchange. O que é uma exchange? É um marketplace virtual disponibilizado pela plataforma que permite que os compradores de mídia publicitária façam lances e comprem inventário, mediante o emprego da tecnologia do real-time binding, que os vendedores de mídia publicitárias vendem no seu inventário. Então, a exchange é algo mais amplo, concorda? Por quê? Porque ela está envolvendo... Lembra daquele conceito que a gente falou do real-time binding, que é o RTB? Que é o sistema de mídia online baseado no modelo de leilão. Então, é o leilão reverso, ou seja, o menor lance é o melhor objetivo, porque aí as plataformas que fazem esse tipo de compra de mídia vão tentar ter o melhor custo-benefício, né? Então, o real-time binding é em tempo real, é um leilão em tempo real, é um robô também, tá? Então, assim,
que vai precificar os inventários, os espaços de inventários de publicidade, tá? E aí, esses compradores de mídia, que são as plataformas de DSP, vão fazer a compra daquele melhor lance para o melhor custo-benefício para o seu anunciante. E o que é Exchange? Exchange é uma plataforma de marketplace que disponibiliza pela plataforma de Exchange que os compradores de mídia, que são o DSP, façam os seus lances. Então, vamos supor que é uma plataforma, você está lá no dashboard, e aí você tem os compradores de mídia, que são DSPs, e aí eles vão fazer a compra, os lances, né? Eles vão fazer os seus lances e as compras dos inventários mediante a tecnologia do real-time bidding, que eu falei anteriormente, e que os vendedores de mídia publicitária vendem o seu inventário. Então, vamos supor, você tem o portal do Google, você tem o portal do UOL, você tem o portal do Yahoo. Lá existe um inventário onde eles podem oferecer espaços publicitários para os anunciantes. Então, a Exchange vai fazer essa conexão entre as plataformas de DSP com esses essas empresas, essas plataformas que vendem esses inventários, esses espaços publicitários. Quando a gente entra, por exemplo, no site de uma Leroy, Uhum. você tem, isso seria uma exchange, porque ela abre para outros Então, fazerem. exatamente. Tanto é que se você escolhe o produto, se você olhar quem é o fornecedor, nem sempre é a Leroy. Sim. É um terceiro que nada tem a ver com ela. Ela só oferece essa plataforma digital. É isso, nesse aspecto, o site da Leroy tem um inventário que ela oferece para os seus consumidores anunciarem os seus produtos que eles querem vender. Vamos supor, Enjoei. Enjoei.com tem um espaço destinado a consumidores que querem anunciar os seus produtos. E aí você tem na plataforma deles esse inventário. E a Exchange é como se fosse uma plataforma que vai apresentar esses espaços publicitários para o anunciante que quer anunciar o seu produto, tá? Então, SSP, Supply Side Platform, é o site de editores que disponibilizam os espaços publicitários para que serem comprados por um anunciante. A venda de impressões de anúncios para um conjunto maior de potenciais compradores e permitem que os fornecedores definam um intervalo de lances para maximizar a sua receita. Ou seja, SSP ela é o oposto, né? Está do outro lado da DSP. Então, assim, a Exchange faz a conexão, né, entre quem quer vender e comprar mídia, e aí na SSP, ou Supply Side Platform, são esses sites editores que são o UOL Notícias, você pode ter o site do G1, que tem lá o conteúdo editorial e que tem um espaço publicitário disponível para oferecer aos anunciantes, tá? Então, nesse aspecto, o que essa plataforma de Supply Side Platform faz? Ela vai oferecer, disponibilizar espaços para serem compradas pelos anunciantes, a venda de impressões, anúncios para um conjunto maior de potenciais consumidores. Então, obviamente, é uma publicidade selecionada para uma audiência específica. Você pode filtrar através das ferramentas que a plataforma te oferece, se eu quero impactar mulheres de 40 anos mais que sejam solteiras ou divorciadas, mãe solo, enfim, você vai utilizando os filtros disponibilizados nessa plataforma. Por quê? Porque você quer atingir um determinado público bem específico. E aí você vai conseguir ter um retorno, né, de mídia um pouco mais adequado para aquele perfil daquele produto ou serviço, tá? E o Ad Network
é uma agregadora de inventários de publishers e é uma medidora entre publisher e anunciante. Existem 4 tipos principais de ad network: horizontal, premium, especializada e vertical. O Ad Network é uma plataforma que está dentro da mídia programática, que vai fazer a organização desses inventários, justamente para o anunciante saber onde ele vai querer anunciar. Geralmente, quando você entra num site, por exemplo, do seu e-mail, se é do UOL, você vai ver que tem aquele espaço premium, que é o maior anúncio que fica lá no topo, né? Geralmente é onde tem maior destaque. Então, a Ad Network vai fazer essa administração de agregar esses inventários, porque existem várias ferramentas que são destinadas a veicular publicidade. Tem um banner pequenininho que fica do lado, tem um outro na horizontal, às vezes tem uma que fica na vertical. Então, tudo isso vai ser a Ad Network, ela vai oferecer esses diferentes espaços publicitários para o anunciante escolher, obviamente mediante remuneração, para publicar. É tipo a área VIP, o Premium é a área VIP. Vocês viram o tamanho da área VIP do show da Madonna? Aí construíram para 7 mil convidados VIPs, né? Aí os outros 2 milhões de pessoas vão ficar bem longe e tem um muro de 2 metros de altura. Então, quem ficar lá pertinho do muro não vai ver nada, né? Porque não vai ter como. É melhor assistir do prédio lá da Narcisa, né? Que inclusive o Boticário fez patrocínio para assistir pessoas VIPs também na casa da Narcisa. E, enfim, a gente viu muitas ações que estão acontecendo por conta desse grande evento. E é uma ação com um patrocínio gigantesco do Itaú, né? Então, as pessoas, o Copacabana Palace também parou por conta disso, né? Construíram várias, tem um túnel que eles construíram que vai do Copacabana ao palco, que é para Madonna se deslocar, né? Então é interessante ver. Tudo isso tem a ver com direito de entretenimento, tá? Então, assim, os marketing de emboscada, lembra que a gente viu os patrocinadores oficiais e exclusivos de um determinado evento? Pode ser esportivo, mas também do show da Madonna. Então, o Itaú é o patrocinador. O Bradesco não vai poder aparecer, fazer uma associação da sua marca com a Madonna, Santander também não, Banco do Brasil não. Então, assim, existem contratos de patrocínio que precisam ser preservados. Então, viajando um pouco na nossa matéria. Olhar, né, que foi descumprido. Sim, com certeza. Não, sempre tem, né? A gente sabe que quando tem um grande evento que tem muita audiência, imagina, a Madonna é um ícone, né? Então, ela está nesse show da turnê dela, de 40 anos de carreira, e imagina a quantidade de anunciantes que não querem se associar à marca para ter um retorno de mídia, né? Ainda se paga uma multa, quase nada em relação ao retorno de mídia. E é justamente esse raciocínio, que a gente tem que usar quando entender para orientar o nosso cliente. Porque a gente tem que mostrar, olha, existe um risco, o risco de você ser notificado pelo patrocinador e aí você ter que pagar um valor de multa que pode ser alta, equivalente à cota de patrocínio que ele investiu, mas ao mesmo tempo tem que fazer uma análise, porque às vezes o valor da multa é menor do que o valor do retorno de mídia que esse anunciante que não é patrocinador obteve, em venda de produtos, né? Então, assim, tudo isso precisa ser colocado numa balança. Mas a recomendação é que não pode se associar. Por quê? Porque ele não pagou a cota de patrocínio, né? Então, nós, como advogados, temos que orientar o cliente a fazer da forma mais adequada e para garantir maior segurança jurídica. Anderson, pode falar. Oi, professora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Nessa
cadeia aí entre todos esses players do mercado, Uhum. numa eventual responsabilização por divulgação, sei lá, de algum conteúdo sensível que o CONAR possa entender que tenha violado o Código de Autorregulamentação, por exemplo. Pensando Uhum. aqui em remédio, né, que é um conteúdo delicado, apostas, enfim. Como é que fica a responsabilização entre esses players, no caso de Muito uma eventual boa, notificação? muito boa pergunta. Adorei a sua pergunta, Anderson. Lembra que Eu trabalho com publishers, então eu tenho um duplo sentido em perguntar. Não, eu acho que foi ótima, porque assim, lembra que existe um princípio da responsabilidade solidária entre anunciante, agência e veículo? E, portanto, a gente tem aí uma série de empresas, plataformas que estão se relacionando para oferecer, no fim das contas, um melhor espaço de publicidade na internet. De uma certa forma, os publishers, que são esses sites onde oferecem os seus inventários, eles acabam sendo responsáveis também por aquele anúncio, porque eles recebem para veicular. E o que, que acontece? Obviamente, o consumidor, quando é impactado pelo anúncio, ele vai ver a marca do produto ou serviço que está sendo anunciado e a primeira pessoa que ele vai procurar, se tiver algum problema com o produto ou serviço ofertado, é ir contra o anunciante, tá certo? Porém, a gente sabe que uma publicidade, para ela ser veiculada, a gente viu que existem a agência de publicidade que cria, uma produtora que faz a produção da obra audiovisual, e também tem os veículos de comunicação que vão colocar essa propaganda no ar para ser, né, veiculada e os consumidores serem impactados. Então, é muito complexa essa divisão de responsabilidades, porque a gente sabe também que, por exemplo, uma plataforma de DSP, ela simplesmente vai receber as peças publicitárias já prontas, e aí, conforme o cliente anunciante solicitar, olha, é um perfil de público homem acima de 25 anos, que mora em São Paulo, entendeu? Ela vai só direcionar a audiência, né? Então, eles estão trabalhando com audiência, mas de uma certa forma tem uma responsabilidade. Geralmente, todas essas plataformas possuem suas políticas de anúncios, ad policies. E aí, para evitar qualquer problema de responsabilidade, se tiver alguma reclamação de terceiros, ou reclamações de consumidores e etc., ou até mesmo uma representação no CONAR, esses players digitais, eles criam plataformas justamente para que os anúncios sejam criados de acordo com o código do CONAR, de acordo com a legislação brasileira. Quando o consumidor é predominantemente brasileiro, obviamente todos os anúncios precisam ser anunciados no idioma português. E se for uma campanha internacional, precisa ter a tradução dessa obra para o idioma português, né? E contratar uma produtora nacional para fazer essa adaptação da obra internacional para uma obra brasileira, pagar as taxas da Ancine, de Condecine, de importação de filme. Então, é uma questão bem complexa. Mas todos os agentes envolvidos têm um grau de responsabilidade, tá? Obviamente, o CONAR entende que existem vários veículos de comunicação atualmente. Não é só a TV, o jornal, a revista. Hoje em dia, a gente tem influenciadores digitais que são considerados veículos de comunicação. Por isso que o CONAR fez aquele guia de publicidade por influenciadores digitais, justamente para que os influenciadores tenham consciência que eles também são publishers. Por quê? Porque muitos desses influenciadores acabam se eximindo de responsabilidade, porque, não, eu só copiei, colei e publiquei no meu blog, no meu site, no meu Instagram.
mas você tem o controle editorial daquele seu site, daquele seu blog, daquele sua rede social. Então, você tem que saber exatamente o que você está publicando, porque você também tem uma responsabilidade, tá? Então, Anderson, não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu sim, muito obrigado. Então, assim, em geral, a gente tem que colocar aquela teoria do consumidor maximalista, né? Então, todo mundo está lá na cadeia. Eu lembro muito bem quando eu fazia a pós de consumidor, que desde a panfleteira da rua até o anunciante né, que estava veiculando o anúncio na Rede Globo, todos eles tinham uma responsabilidade. Óbvio que você não vai responsabilizar a panfleteira, porque é uma pessoa que está lá só distribuindo panfleto e nem sabe muitas vezes do que se trata, mas, de uma certa forma, ela foi um canal aí utilizado para veicular aquele tipo de anúncio. Então, se o consumidor achar, existir o direito da facilitação do consumidor em juízo. Então, esse é um princípio básico. Se ele achar mais fácil reclamar com a panfleteira, ele pode. Não sei se vai ter um resultado que ele gostaria, mas ele pode. Então, a gente tem que lembrar sempre isso, tá? Existir essa responsabilidade objetiva e solidária. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante de mídia programática é justamente a gente entender como funciona, né? Porque a gente falou da Exchange, da DSP, da SSP, da Ad Network, e onde elas estão nesse mundo digital, nesse mundo da plataforma da propaganda, publicidade programática. Então, assim, você tem a mídia programática, ela tem os agentes, que é agência e anunciantes, e aí você tem quem que é agência e anunciante? Eles são o quê? Eles compram espaço publicitário para veicular os seus anúncios. Então, aí eles utilizam essas plataformas digitais. Eles vão comprar trading desks, que são algumas empresas que possuem uma série de anunciantes e aí fazem aí uma venda, eles vão aproximar essas agências de publicidade que têm seus clientes, ela vai fazer esse serviço de oferecer para os seus clientes as plataformas de DSP, onde ela vai fazer a administração desses anúncios que os seus consumidores forem comprar. Então, aí eles vão ofertar as plataformas de DSP, que são as plataformas que os compradores de mídia vão atuar, e também, lembra da Exchange, que ela é uma plataforma que faz a integração entre o comprador e o vendedor da mídia? Né? Então, aí você tem aí o comprador do inventário e o vendedor do espaço publicitário, que a Ad Exchange faz essa ligação. E o Ad Network, tá? Então, aí você tem os publishers, que são portais, sites, blogs, redes sociais, YouTube, mobile. Então, tudo isso, de uma certa forma, está muito interligado, né? Mas você tem aí cada plataforma com a sua finalidade de vender, de oferecer espaço e também agregar aí fazer a ligação entre essas plataformas. Não é fácil, tá, gente? Mídia programática é muito difícil. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu achava uma coisa completamente irracional, porque a gente não consegue, não é uma coisa palpável, né? Não é uma coisa que a gente consegue entender, né, como funciona, porque envolve tecnologia. Então, é muito difícil mesmo. Os contratos que são de plataformas de DSP, SSP, são contratos complexos para você entender como funciona a remuneração, justamente por ter aquele leilão virtual de real-time binding, você tem uma variação de preços que oscila em tempo real, e aí você tem que, obviamente, vai ter uma apuração de relatórios de quais foram os espaços que você comprou, para você saber no final quanto você vai pagar. Também tem a mensuração de quantas impressões aquele anúncio teve, né? Então, você tem uma medição da audiência
você consegue verificar aí qual foi o impacto daquele anúncio na internet. E isso é bom, porque aí mostra se a campanha foi um sucesso ou não, né? Dá para as marcas atuarem aí de forma mais estratégica. Então, as atualizações do SEMP, basicamente, elas foram para alterar o anexo B, que regulamentava o percentual do desconto padrão das agências que ela podia negociar com o cliente, porque geralmente era 20% do faturamento. Só que aí começaram a entender que o anúncio publicitário era muito, os veículos cobravam muito alto para veicular um determinado anúncio, especialmente se fosse no espaço premium ou então no horário nobre do Jornal Nacional, da novela, né? Aí os preços aumentam muito, né? O preço. Então, às vezes 20% do valor que o veículo estava cobrando era muito alto para uma remuneração de agência de publicidade. Então, eles começaram a fazer atualização na tabela nesse anexo B para verificar o desconto padrão da comissão que ela ia receber sobre o investimento de mídia do anunciante. E aí tinha justamente essa tabela do SEMP, que não estava sendo atualizada há alguns anos atrás, aí começou a ter muita discussão das agências com os anunciantes e com os veículos, porque as agências queriam receber a sua remuneração, os veículos queriam cobrar o preço que eles cobram para veicular os anúncios, e também os anunciantes que pagam a conta estavam se sentindo lesados. Então, aí ficou tendo uma série de diligências técnicas de verificação junto às agências de publicidade, analisando as notas fiscais dos veículos, as notas fiscais que as agências emitiam contra os seus clientes, para analisar como estava funcionando esse fluxo, né, de repasse e etc. Então, atualmente, a tabela do SEMP ela foi atualizada, né, com faixas progressivas de percentuais negociáveis, que começa em verbas menores, né, que de 2 milhões e meio, nos quais o percentual é negociável é zero, e vai até valores maiores, de 25 milhões, onde você tem o percentual negociável de 5%. Diga. Eu de novo. Isso. Falando um pouco sobre esses descontos, essa comissão, né, digamos, que a agência recebe, isso já está sendo aplicado no mercado, porque hoje também existem os BVs, né, os planos de incentivos aí que existem entre agência e anunciantes, né, ou perdão, agências e os veículos. Então, de se pensar que existe aí um superfaturamento, né? Porque a agência acaba ganhando nas duas pontas, né? Na relação que ela tem com o cliente, que ela retém a porcentagem dela, e na outra ponta, com os planos de incentivo, que ela vai ganhar uma porcentagem progressiva ali também. Então, essa aplicabilidade dessa tabela aí do SEMP, ela já está em vigor? Eu pergunto até por conta porque eu aqui no dia a dia, eu não visualizo isso. Para mim ainda está da mesma forma, né? É bom até para identificar que rumo que a gente pode tomar. As normas padrão do SEMP têm um anexo específico sobre incentivo. Então, ele deixa muito claro que todos esses contratos de BV, que são entre agências de publicidade e veículos de comunicação, o veículo ele tem autonomia para oferecer as bonificações que ele desejar às agências, desde que elas atinjam as metas de investimento. Então, cabe ao veículo informar ao anunciante, às agências de publicidade, desculpa, quais são os critérios, né, de metas de investimento em mídia que elas vão conseguir, depois de determinado período, receber como incentivo bonificações. Podem ser treinamentos, pode ser anúncios bonificados, pode ser algumas pesquisas que esses veículos ofereçam para essas agências. Então, o SEMP ele diz basicamente que, obviamente, não pode ser nada abusivo, mas ele dá essa liberdade para
os anunciantes fazerem os seus programas de incentivo com as agências de publicidade, tá? E isso a gente tem também, existe o anexo A do SEMP, que fala sobre os compromissos dos serviços de mídia, de pesquisa, foi mudado, né, como indicador que determina o enquadramento técnico das agências para efeito de certificação. Então, vocês têm vários tipos de certificação de agências digitais, agência full service, agência de marketing promocional, e aí a cada especialidade técnica da agência ela vai receber um certificado específico. E também, de acordo com a sua certificação, ela vai ter alguns benefícios de serviços de pesquisa, né? Então, a gente tem aquele Ibope Cantar, que tem uma série de pesquisas de audiência que são oferecidas para para essas agências e seus clientes, e o indicador que passa somente a receita anual de mídia, né, que eles estão considerando. Então, o incentivo, ou a BV, né, justamente que o Anderson levantou, é a comissão recebida pela agência sobre o investimento em mídia daquele cliente específico. É algo diferente e não integra os planos de incentivo que são pagos pelo veículo à agência, tá? Considerando todo o volume de compra de mídia feito para todos os seus clientes daquela agência, antigamente chamados os BVs, né, que eram bonificação sobre volume, e agora são os incentivos. Então, basicamente, obviamente, a agência de publicidade ganha uma comissão para veicular os anúncios que ela compra com os veículos, ela faz a intermediação da compra desses espaços publicitários, mas se ela conseguir atingir com cada veículo um volume alto de compra de mídia, espaço de mídia, o veículo de comunicação ele pode pagar uma outra remuneração para ela que seria um benefício. Oi? Sim, porque assim, você tem alguns veículos que têm bons programas de incentivo, outros que não dão nada, né? Que as metas são surreais e aí é muito difícil você conseguir alcançar aqueles. E geralmente esses contratos de incentivo, eles são bem agressivos e as regras quem estabelece é o próprio veículo. Geralmente o contrato é um contrato bem desequilibrado, e aí as agências elas têm que conseguir atingir uma meta bem agressiva com seus anunciantes, seus clientes. Então, se porventura a gente tem muitos grupos de agências de publicidade que são formados por várias agências, desde uma grande até uma pequena. E aí, às vezes, não é muito justo exigir daquela pequena que ela faça um grande investimento como uma agência grande. Então, tem que ser proporcional. E, às vezes, isso nem sempre acontece, né? Então, as agências de publicidade, geralmente, têm dificuldade para atingir as suas metas e receberem os seus incentivos, tá? É que os veículos são os grandes poderosos, né? Porque eles possuem os espaços de publicidade, né? Então, aí você tem aí um adendo ao anexo B, que fala sobre as faixas de percentual de desconto padrão que pode ser devolvido para as agências ou anunciante. Então, aí você tem aí, quando você tem investimento de 2,5 milhões, você não recebe nada, de 2,5 milhões a 7,5 milhões, você recebe até 2%, aí até acima de 100 milhões, que aí recebe 10% do investimento bruto. Então, assim, por exemplo, um caso hipotético, se um anunciante investe 100 milhões em compra de mídia e paga uma comissão de 20%, que é 20 milhões, e negociou com a agência que 5%, 5 milhões ficavam com o cliente, esse percentual pode subir para 10%, 10 milhões. Nessa situação hipotética, a comissão pela veiculação em mídia recebida pela agência cai de 15 milhões para 10 milhões, tá? Então, não é 20% mais, né? Então, assim, além disso, sempre
também ele publicou no seu site que ele está em conformidade com a LGPD, né? Para todos os efeitos, né, de publicidade, das exigências de não discriminação do titular dos dados. E, então, assim, ele está a questão das políticas do SEMP, né, de classificação dos consumidores segundo seu perfil, sempre tem que usar dados de audiência, que são anonimizados, para não identificar o consumidor. Então, quando a gente trata de mídia programática, a gente sabe que é dado pessoal, né? Vocês sabem. Então, é nome, dados de identificação de uma pessoa, ou que você, combinado com outros dados, possa identificar aquela pessoa. Mas, quando se trata de publicidade digital, mídia programática, eles fazem uma anonimização desses dados, tratam dados anonimizados, mas que só focam na audiência. Então, é diferente você fazer um agrupamento de perfil de, por exemplo, crianças de 0 a 7 anos que sejam da cidade do Rio de Janeiro e que gostem de galinha pintadinha. Então, assim, você tem um público que você sabe qual é, mas você não está identificando cada pessoa, tá? Então, esse controle da anonimização dos dados é importante para respeitar a LGPD, tá? Então, o CONAR, como eu falei, é o Conselho de Autorregulamentação, né, Publicitária Nacional, e a gente tem os princípios dele, que a gente tem que respeitar. Basicamente, esses princípios, eles são a respeitabilidade, decência, honestidade, ostensividade, identificação da publicidade e o direito autoral. Então, o CONAR, ele tem no seu código de ética esses princípios, e o rito processual do CONAR, ele quem pode entrar com uma representação? Qualquer consumidor pode enviar uma queixa de consumidor para o CONAR e o CONAR ele vai fazer de ofício, instaurar uma representação, tá? E aí também pode um anunciante entrar com uma representação no CONAR contra um concorrente, alegando, por exemplo, violação de direitos autorais do slogan que ele criou, né? Então, você tem também a possibilidade de uma associação de mães que podem entrar no CONAR contra uma publicidade de produto infantil que seja considerada abusiva. Ou então o Instituto Alana, que é um instituto que faz essa proteção da criança e do adolescente contra o consumo, para poder fazer instaurar uma representação no CONAR e fazer também participação em ações civis públicas, como o Amicus Curiae, né, para evitar algumas ações judiciais, para evitar justamente essa abusividade dos anúncios. Então, a gente tem formula-se uma denúncia, é verificada e processada pela diretoria do CONAR, e aí vai escolher um conselheiro que vai ser o relator daquela representação. E, oportunamente, vai ser as partes são citadas, agência, anunciante e veículo, e aí elas têm um prazo para apresentar defesa. Antes da pandemia era de 5 dias úteis após a juntada do aviso de recebimento nos autos. Depois da pandemia ficou esse prazo aí maior, de 20 dias, depois que você recebe a intimação por e-mail, eletrônica, tá? Isso. Então aí você tem a defesa que você precisa. Ainda não mudou o artigo, tá? Continua 5 dias úteis a partir da juntada do AR. Só que como a gente sabe que depois da pandemia esse procedimento mudou, né? Então a gente tem aí
um prazo um pouquinho maior, que é de 20 dias contados da data da intimação. E aí você tem a possibilidade do conselheiro dar uma liminar para sustar a campanha, dependendo da gravidade da representação, do anúncio, e aí a campanha tem que ser sustada antes mesmo do julgamento, né? Então você tem um julgamento, que é o presidente do CONAR, que vai estar lá na sessão com os conselheiros. Geralmente, quando você... Agora os julgamentos todos estão sendo online também, mas antes, quando era presencial, você tinha uma sala, uma mesa ou um auditório, né? Quando tinha os conselheiros todos, e aí você tem chamava-se por ordem, né, da pauta, e aí o anúncio, por exemplo, de uma representação, chamava-se as partes, o anunciante, o veículo, a agência de publicidade. Primeiro passava o filme, né, que era objeto de representação, todo mundo assistia, aí o relator lia o relatório e depois dava 10 minutos para cada advogado fazer sustentação oral. E assim acontece até hoje. Cada advogado vai fazer sustentação oral por 10 minutos. Ao fazer essa sustentação oral, eventualmente os conselheiros podem fazer perguntas, e aí o advogado responde, e os conselheiros, depois que todas as partes foram ouvidas, eles fazem a deliberação para já decidir. E o resultado do julgamento ele é feito no mesmo dia. Só que a publicação do acórdão demora alguns dias, né? Porque aí vai ter todo o relatório, os votos de cada conselheiro e etc. Tá? Então, existe também a possibilidade de interpor recurso, né? Então, são admitidos os recursos ordinários perante a Câmara Especial de Recursos, e extraordinário, que é perante o plenário do Conselho de Ética, como se fosse uma segunda instância. E aí tem esse prazo de 10 dias contados da juntada do AR, mas também considerando a intimação eletrônica, eles vão mencionar na própria notificação o prazo que você precisa apresentar o recurso. Essa campanha de Benetton, né? Vocês veem aí, foi um caso histórico de representação no CONAR, em que você tem um padre e uma freira, né? Uma imagem e a marca da Benetton ali em cima. Mas você não tem um produto exposto, porque você sabe que a Benetton vendia roupa, né? Agora, essas roupas não são vendidas na loja da Benetton, né? Então, era uma imagem justamente para chocar, né? E não tinha nenhuma frase, era só isso o anúncio. Da mesma forma que também essa do anjinho com a criança preta com o chifre, fazendo alusão ao diabo, uma propaganda extremamente racista, né? Então, por isso, houve muita repercussão, foi um caso histórico. Esse também, né, do símbolo do HIV tatuado. Qual é o propósito, né? Qual é o objetivo da campanha? Se a Benetton comercializa roupas, o que tem a ver? Não tem nenhuma imagem de roupa, só tem uma tatuagem. Então, esses casos históricos eram propagandas para chocar mesmo. Não tinha um propósito, por exemplo. Exato. Não importa o que você falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Então, assim, você tinha aí essa representação. Oi, Simone levantou a mão. Pode falar, Simone. Professora, desculpe, houve alguma repercussão assim, internacional em termos de direito, por exemplo? Um assunto que me toca da criança e adolescente, que eu faço pós aqui em família, né? Uhum. Na família a gente aborda muito a parte da criança e adolescente. Houve alguma repercussão, assim, de direitos humanos com relação, principalmente essa criança preta, né, que teve essa alusão aí extremamente racista? Isso me toca profundamente, eu gostaria de saber. Não, todos esses anúncios são casos históricos do CONAR,
tá? Então, assim, você pode ir no site do CONAR, buscar esses anúncios pelo número da representação, vocês vão ver o inteiro teor do julgamento e, obviamente, são anúncios que foram importados, né? São campanhas internacionais, e aí a veiculação no Brasil aconteceu. No mundo todo foi muito questionado, tá? Houve muita crítica, e por quê? Porque era a década de 90, tá? A gente ainda não tinha uma autorregulamentação publicitária tão forte. Existiu o CONAR, obviamente, mas ainda especificamente sobre alguns temas. Hoje em dia, a gente sabe que a gente avançou muito, mas ainda tem muito a avançar. E antigamente, a questão do racismo era muito pior, né? Então, por isso que houve sim uma comoção geral, e a decisão foi de advertência e sustação dos anúncios, tá? Considerando os consumidores queixosos, tem direito a uma resposta conclusiva. Entende este relator que faltou sensibilidade à empresa anunciante utilizando uma comunicação de forma abusiva e incomum, cujo único objetivo foi o de impactar a opinião pública com as mensagens publicitárias, e sugere que sejam aplicadas as hipóteses previstas nas letras A e C do artigo 50, ou seja, advertência e sustação dos anúncios nos veículos de comunicação. Aquele anúncio do moço com a tatuagem HIV positiva teve também a decisão de sustação e veiculação dos anúncios. Então, assim, se um dos objetivos da campanha fosse realmente promover a discussão sobre tão grave moléstia, poderíamos afirmar sem receio de errar que a campanha foi um fracasso, pois tudo o que provocou para o deleite do anunciante foi uma discussão a respeito dos próprios anúncios e seus aspectos éticos e da linha das campanhas do anunciante. Nada se observou quanto a maior conscientização, formas de se evitar o mal, esclarecimento da doença. E em 90, a gente tinha uma epidemia de HIV, né? Hoje em dia, a gente tem coquetel, a gente tem pessoas que vivem muito bem com HIV, né? Mas, assim, naquela época a gente não tinha nenhum tipo de medicamento, as pessoas realmente morriam quando pegavam o vírus. Então, foi foram vários casos, né, de campanhas publicitárias que foram consideradas extremamente abusivas. Era chocar, o objetivo deles era chocar, e eu acho que eles conseguiram, né? Mas, assim, do ponto de vista de consumidor, foi um abuso, né? Foram consideradas campanhas abusivas. Bom, aí você tem também uma outra campanha que é da Fiat Toro. Eu não sei se eu consigo colocar o vídeo aqui para vocês. Não. Não dá. Eu não consigo. Peraí. Agora eu não sei o que eu fiz. Peraí, deixa eu voltar aqui, calma. Eu vou pedir para o mocinho aqui vir me ajudar, porque eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Você chama, por favor? Eu não estou conseguindo voltar ao slide. Deixa eu ver. Ah, tá. É aqui? Vamos ver. Vocês estão vendo, gente? Vocês conseguem ver? Só a tela do YouTube com o símbolo para dar play. Deixa eu ver. Não, tudo em preto. Peraí. Eu vou pedir ajuda aqui para os técnicos. Uma falha técnica. Calma aí que a gente resolve, gente. É porque eu não sei o que eu fiz aqui. Porque saiu. Quero continuar vendo vocês. Para
Ai, peraí, deixa eu ver. Vocês estão vendo o quê, gente? Ah, vocês estão vendo isso? Deixa eu ver. Bom. Ah, tá vindo aqui. Ah, tá vindo? Tá, obrigada. Só um momentinho, gente, a gente já resolve esse probleminha. Esse é o lado ruim de estar ao vivo online. A gente aperta um botão, sai tudo. E eu não sou das melhores. Deixa eu ver. Não. Oi. Por favor, você pode colocar de novo do jeito que estava? Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu apertei para tocar um vídeo, mas não apareceu. Quer mostrar um vídeo para eles? Eu queria, dá? Qual que é o vídeo? Tá no YouTube. Infinitas possibilidades. Fiat Toro. Chama. Muitas possibilidades. Não. Pessoal, caiu para todo mundo? Ah, tá. Caiu para mim. Voltou, não é, gente? Voltou, tá? Ó, agora a gente vai assistir um filme que é uma campanha publicitária de Fiat Toro. E eu quero que vocês prestem atenção para ver o que aconteceu que deu Conar nessa campanha, tá? Então vamos pôr o vídeo para vocês assistirem. Espera aí que a gente já vai resolver. Vocês estão vendo, gente? Sim. Tá, vai começar.
Muito bem. E aí, o que vocês acham? O que deu problema nesse anúncio? Alguém conseguiu identificar alguma coisa que possa ter sido objeto de CONAR? É discriminatório por conta dos cromossomos? 46 cromossomos, muito bem, é isso aí. Pode fechar, por favor. Muito bem. Simone. A Janaína falou, seria o cachorro no colo do motorista? Também, se você for parar para ver o Código de Trânsito Nacional, os anúncios eles precisam seguir o Código de Trânsito Nacional e tem que ser um exemplo. Então, ele tinha que ter o cinto de segurança aparecendo, as duas mãos no volante, né? O cachorro tinha que estar numa coleira com outra pessoa, enfim. Mas o objeto de representação dessa campanha foi justamente os 46 cromossomos. Por quê? Porque, em geral, as pessoas têm 46 cromossomos, mas tem pessoas que não têm 46 cromossomos, por exemplo, as pessoas que têm síndrome de Down. E, mesmo assim, elas são capazes de terem infinitas possibilidades, né, na sua vida. E aí, como era um mês de combate, não, era justamente um mês de conscientização das pessoas com síndrome de Down. E, geralmente, eles fazem campanhas fazem passeatas na Paulista, fazem campanhas né, de inclusão. Acho que, salvo engano, esse ano, a campanha desse ano do grupo de síndrome de Down foi contra o capacitismo, né? Então, pelo fato dessa campanha ter sido veiculada bem no mês, né, que eles estavam fazendo uma inclusão das pessoas com síndrome de Down, a Associação de Pais de Pessoas com Síndrome de Down entraram com representação no CONAR, criticando duramente, e aí foi feito uma representação, né? Obviamente teve aí muita repercussão, né, no CONAR, porque a campanha em si, se você não presta muita atenção nesses detalhes, você não consegue ver algum problema grave, né? Mas quando você lê a mensagem publicitária e aí você se coloca no lugar dessas pessoas, né? Você tem que. Esse é acho que o principal objetivo do nosso curso. Lembrar que a publicidade ela impacta muito a sociedade. E a gente tem vários tipos de pessoa e que também podem ter infinitas possibilidades, né? Então, assim, foi uma campanha publicitária que chama Inúmeras Possibilidades, do Fiat Toro, e aí a agência de publicidade foi a Léo Burnet, e teve um arquivamento. Aí vocês falam, mas como assim arquivamento? Não teve penalidade nenhuma? Não teve nenhuma recomendação? Calma, teve. Por quê? A marca, né, Fiat, ela percebeu o impacto que teve na sociedade e, imediatamente, ela veiculou um pedido de desculpas, né, ao público, nos mesmos canais de divulgação da campanha. Foi uma campanha online, e aí ela veiculou um pedido de desculpas nos mesmos canais de divulgação de redes sociais, YouTube, etc., e até uma entrevista na revista Época. O próprio CEO da Léo Burnet, na época, também pediu desculpas, porque ele alegou que a criação não tinha nenhuma intenção de fazer uma campanha que pudesse ofender alguém. Mas se ofendeu, que no caso foram muitas pessoas envolvidas, foram várias queixas de consumidores, aí eles pediram desculpas, né? E aí fizeram um ajuste, né, na campanha dos 46 cromossomos, e então, assim, eles tomaram já
essa cautela de tomar essa medida para gerir essa crise, antes mesmo de ter o julgamento no CONAR. Por isso que foi arquivado, porque aí eles meio que já tinham se conscientizado do próprio erro, pediram desculpas nos mesmos canais de veiculação da campanha. E aí a decisão, o resumo da decisão do CONAR foi: cerca de 20 consumidores enviaram um e-mail ao CONAR queixando-se do filme veiculado na TV, internet, pela Fiat, onde são mencionadas infinitas possibilidades associadas aos 46 cromossomos humanos. Ocorre, argumentaram, né, que os consumidores que portadores da síndrome de Down possuem 47 cromossomos e nem por isso deixam de ter eles também infinitas possibilidades. Para os consumidores, o filme de Fiat infringe valores sociais e despreza os esforços da inclusão. O anunciante e sua agência defenderam-se negando a exclusão seja sequer sugerida pela peça publicitária, informou a defesa que, nas redes sociais, a Fiat desculpou-se diante dos ofendidos. Os argumentos da defesa convenceram a maioria dos conselheiros da Câmara, que deliberaram pela recomendação do arquivamento da representação, tá? Por isso que eu falo, às vezes a gente está fazendo anúncio e esquece de que aquele anúncio pode ser bonito, mas ele também pode impactar negativamente algum grupo da sociedade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, principalmente com internet, né, redes sociais, o poder dos consumidores aumentou, tem muito mais voz, né? Então, é importante observar aí o impacto da publicidade na sociedade. E também, no CONAR, ele também publicou uma resolução sobre a LGPD, né, que é a Resolução 1 de 2019, que determina representações éticas abertas a partir de queixas de consumidor não mais contenham dados de identificação do denunciante, nome, endereço, e-mail do consumidor, entre outros. Então, essas informações não vão ser publicadas mais, tá? Quando um consumidor quiser fazer uma queixa, só o CONAR vai ter acesso. Em respeito à defesa, em respeito à LGPD, tá? Agora vamos começar a falar sobre publicidade infantil, que é um tema sensível, né? E a gente pode traçar uma linha do tempo aí com uma evolução das campanhas publicitárias desse anunciante, que é a Disney, e como eles tomam cuidado para produzir as suas peças publicitárias, tá? A Disney é uma das maiores empresas do mundo, maiores marcas que tem no mundo, né, na área do entretenimento, lazer, cinema. Seus personagens são licenciados no mundo inteiro, as crianças adoram, os filmes são maravilhosos. Então, assim, é um grande exercício a gente analisar essas campanhas de publicidade de produtos destinados às crianças e como que elas faziam alguns anos atrás, como começaram a alterar a dinâmica de apresentação dessas campanhas, tá? Então, vamos lá. Analisar a peça publicitária e apontar os riscos envolvidos relacionados à publicidade infantil, fazer as recomendações necessárias para garantir maior segurança jurídica. Então, nessa peça, você tem aí uma criança, né, segurando um coração, e aí está em primeira pessoa do singular. Eu amo, aí tem o caderno, né? Então, a menina, ela é uma menina que está lá com o caderno da Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Pocahontas. Incrível como essa turma toda cabe no seu coração. Aí, de novo, o seu coração bate forte pelos heróis, Marvel, e eles batem forte nos vilões, tá? Então aí, olhando essa campanha de forma mais atenta, a gente percebe alguns detalhes que podem ser objeto de questionamento. Então, assim, considerando que você tem uma criança como protagonista,
falando em primeira pessoa, então ela está vocalizando a mensagem principal é falada por uma criança. Então você tem aí a Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Pocahontas, incrível como essa turma toda cabe no seu coração. Volte às aulas com os personagens que você ama. Aí tem o pack de produtos. Então, assim, essas frases, incrível como essa turma toda cabe no seu coração, volta às aulas com os personagens que você ama, são mensagens direcionadas às crianças, não aos adultos, né? E ao substituir a frase volta às aulas com os personagens que amamos, o risco diminui, mas não deixa totalmente seguro, porque embora você tenha uma mensagem que não seja direcionada à criança, há outros elementos na peça que representam alguns riscos, como, por exemplo, a imagem da criança sozinha. E é recomendável sempre ter um adulto junto com a criança. Além disso, o texto tem a frase eu amo a princesa, por sugerir o consumo do produto. Então, assim, lembra daquelas resolução no CONANDA que proibia uma série de atividades? Então, assim, no Código do CONAR, artigo 37, a linha D, ele proíbe que seja imposta a noção de que o consumo do referido produto, por exemplo, o caderno da Disney, proporcione à criança superioridade ou, no caso específico, a popularidade, tá? Então, assim, você vai ser a mais popular da sua turma, porque tem o caderno da Disney. Então, isso é uma questão que pode ser objeto de representação no CONAR, tá? Além disso, você tem aí a campanha do menino, né? Que é o... Diga, Simone. Oi, professora. Oi. Quando se vai numa agência publicitária, na agência não, agência de modelos infantis, né? Eles têm lá uns padrões, né, de beleza infantil, de modo de se portar. Isso é objeto de questionamento já ou isso ainda está livre? Olha, o que o CONAR faz fiscalização é da publicidade. Quem vai cuidar dessa questão de como está sendo produzido esse material, aí você tem que obter alvará do juiz para fazer a participação dessas crianças na produção desse material, para garantir que as crianças não vão sofrer nenhum abuso, que elas vão continuar indo para a escola, que elas vão continuar sendo educadas da forma como deve ser, se alimentando, vai ter que ter um seguro de vida, vai ter uma ambulância 24 horas no local. Então, assim, existe uma série de requisitos para você obter um alvará judicial para a criança participar de uma campanha. Agora, numa agência de modelos mirim, você tem ali uma série de castings, né, de crianças, fotos, né, books de criança. Existe um padrão, né, usual que eles podem, as agências dessas crianças podem falar, mas tudo precisa ser acompanhada dos pais. Os pais responsáveis legais precisam sempre estar acompanhando seus filhos, porque eles não podem sozinhos, são crianças vulneráveis, exercer os atos da vida civil. Então, eu acho que o que você quis dizer, Simone, foi que se existe uma fiscalização nessas agências de abuso infantil por determinados comportamentos que eles consideram padrão, ou determinados estilos de beleza que eles consideram padrão, que podem muitas vezes ser discriminatórios, racistas. Foi isso, né, que você quis dizer? Exatamente. Então, a gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que protege esses direitos, mas a fiscalização ela não acontece da forma como a gente gostaria. Embora a gente tenha uma legislação que preveja a obrigatoriedade de obter o alvará antes da produção desse conteúdo, com a participação das crianças,
a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque a evolução dos veículos, né? Hoje em dia você tem aqueles guias de boas práticas dos influenciadores digitais, que especialmente quando direcionado às crianças é um risco alto, né? Então, o Brasil ele ainda precisa evoluir aí em muitas coisas, né? Mas a gente vai ver a evolução dessa campanha e ver como ficou, tá? Como era e como ficou. Então, aí, nessa campanha do menino, está escrito: gostou nos novos amiguinhos da escola? É direcionado às crianças. Isso é um risco, viola o artigo 37, parágrafo 1º do CONAR. É recomendável alterar a mensagem direcionada para os adultos. Então, você tem aí o menino como protagonista, né? Também com a frase eu amo, aí tem o caderno, e a frase isto sim é reforço escolar é arriscada, pois remete à ideia de que comprando o caderno a criança não precisará estudar, já que o caderno dos heróis serviria de reforço escolar, né? Então, a gente tem que lembrar sempre que as crianças elas são vulneráveis e que elas não têm todo o discernimento, a capacidade de entender e compreender a mensagem que é falada, principalmente quando é ironia, né? Uma criança pequena não consegue discernir aquela ironia, né? E aí também essa campanha de Disney mostrou a mãe, né? E aí falou, suas princesas também voltaram às aulas. Aí tem uma mãe com uma filha e o produto está atrás, né? E aí tem o pack de produtos separadamente embaixo e volte às aulas, fica mais divertida com os personagens Disney favorita da sua filha. Aí eu amo Marie. Então aí você tem a mãe junto com a criança, aí tem esse menininho. Seus heróis também voltam às aulas, aí a volta às aulas fica mais divertida com os personagens Marvel, favorito do seu filho, tá? Então, tem essa outra imagem do pai com o filho, seu Jedi também voltaram às aulas, então a volta às aulas fica mais divertida com seus personagens Star Wars, favoritos do seu filho. Então, notem que a mensagem está sendo direcionada aos pais e não aos filhos, às crianças, né? Então, é uma boa prática você sempre, quando for utilizar um produto que é destinado à criança como um anúncio, fazer a participação dos pais, de um professor, de um pai, de uma mãe, junto com as crianças, lembrando que a criança não pode ser protagonista, não pode vocalizar o apelo imperativo de consumo e a mensagem deve ser direcionada aos adultos, aos pais, tá? Então, a gente tem aí alguns processos instaurados no CONAR em 2022 que foram sobre medicamentos, cosméticos, outros produtos de saúde, né? Aqueles isentos de prescrição foram 9,8%, investimentos e bancos, cartões de pagamento 2%, indústria eletrônica 0,8%, educação, cursos, ensino 4,5%, brinquedos 1,9%, bebida alcoólica 19,5%, alimentos, sucos e refrigerantes 17,7%, moda, lojas de varejo 13,2%, outros setores 19%, telecom 4,5%, produtos de limpeza 2,6% e veículos, peças de acessórios 3,8%. Então aí a gente vê bebida alcoólica como exercendo aí a liderança de objetos de representação, em seguida alimentos, sucos e refrigerantes, e também depois você vê em outros setores, especialmente varejo, né? Então, que mexe com o público. Em relação a apostas esportivas, que é um tema que vai continuar muito em alta e que provavelmente vocês vão, a gente vai ter no ano que vem, ou no semestre que vem que eu for dar esse curso, vai ser totalmente diferente, porque aí a gente já vai ter todas as portarias do Ministério da Fazenda publicadas. Então, assim, ele vai publicar, né, essas portarias,
e tem aquela agenda regulatória que eu mandei para vocês na aula passada, e o que a gente nota é que, recentemente, né, no dia 16 de abril, foi editada uma outra portaria, que é a 615 de 2024, que traz as diretrizes para a transação de pagamento relacionada às loterias, de apostas de cota fixa, as apostas no Brasil. O normativo traz clara preocupação com a segurança, a transparência e a proteção dos apostadores, para evitar aquele jogo patológico, né, o vício em jogo. Em relação à publicidade infantil, eu acho sempre bom lembrar que tem um guia de boas práticas de publicidade voltado ao público infantil do CONAR, tá? Então, vale a pena entrar no site do CONAR, ler esse guia, e aí ele reflete os cuidados com a segurança das crianças, adolescentes, evitando comportamento perigoso, de excessos. Além disso, não deve abordar temas inadequados, como bebida alcoólica, tabaco, arma de fogo, tomar cuidados especiais quanto à capacidade da criança compreender as declarações, que possam ser exageradas ou ilusórias, informar de forma clara, precisa, extensiva a publicidade, adaptada de acordo com a faixa etária. A supervisão dos pais ou responsáveis é sempre importante. O tratamento dos dados pessoais das crianças irá requerer o prévio consentimento dos pais e não se deve solicitar ou induzir a criança a compartilharem seus dados e nem utilizar em desacordo com as regras do tratamento da LGPD. Então, assim, a gente está chegando no fim do curso e no início do primeiro dia de aula eu coloquei alguns objetivos, né, para ver se a gente ia conseguir alcançar. Foram compreender aspectos básicos da atividade publicitária, então acho que a gente teve alguns conceitos que foram básicos, que a gente aqui conversou para entender um pouco mais. Organizar e desenvolver projetos publicitários que envolvam relação com quaisquer pontos jurídicos sensíveis à atividade. Então, a gente tem aqueles temas mais sensíveis, que são crianças, bebida alcoólica, cigarro, toda a questão de apostas esportivas, influenciadores digitais. Então, para isso, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, ver o guia de boas práticas do CONAR e lembrar que toda publicidade ela impacta muito a sociedade e, portanto, eventualmente, se tiver uma representação do CONAR ou se tiver uma questão relacionada à repercussão na mídia, né, por críticas ou por uma campanha ser considerada abusiva, é necessário sempre que a gente tome esses cuidados, né, de ter esse plano e organização de projetos para ter esse raciocínio crítico, né, jurídico da atividade publicitária online, que a gente viu que tem a DSP, SSP, Exchange, Ad Network, como que funciona esse real-time binding, e tudo isso é muito complexo. Mas o resultado final é que a gente possa desenvolver capacidade de mensurar riscos em projetos. Então, esse curso é muito curto, foram só 3 dias, mas eu acho que deu uma noção geral do que é direito do marketing, publicidade, e agora vocês estão conscientes de que existe um sistema misto de regulação, existem leis federais, existe a autorregulamentação publicitária do CONAR, como o CONAR é importante, né, e respeitado, e por isso a gente tem que observar também as normas padrões do SEMP, principalmente quando vocês forem atender esses clientes que trabalham no mercado. E eu acho que, espero que vocês tenham atingido aí esses objetivos, né? Pelo menos eu tentei passar essas ideias. Agora vamos fazer exercício de VIF, verdadeiro ou falso? Vamos lá. O SEMP é o órgão que regula o mercado publicitário, incluindo os consumidores. Verdadeiro ou falso? Não é incluindo, é só os agentes, veículo, agência de publicidade e anunciantes.
O SEMP completa 25 anos em 2023 e tem o objetivo de ser um fórum de discussão entre agências, anunciantes, veículos e players digitais. Verdadeiro, né? Em publicidade infantil, o imperativo de consumo é permitido quando o anúncio mostra a imagem da criança na presença dos pais. Falso. É proibido o imperativo de consumo. O CONAR pode aplicar pena de multa? Não pode, gente. O CONAR não aplica pena de multa, porque ele não tem esse poder. Só o PROCON pode aplicar penalidade de multa. O CONAR, ele recomenda a assustação, o arquivamento, a alteração e a advertência. Pode, mas a recomendação é não fazer isso, porque o CONAR, o judiciário respeita muito o CONAR, tá? Então, é muito difícil poder, na justiça comum, ser alterada uma decisão do CONAR, tá? Então, eu acho melhor você seguir a recomendação do CONAR, até porque ele é muito respeitado pelos anunciantes, pelos veículos. A identificação da publicidade feita por influenciador digital pode ser feita com o uso da mensagem explícita das expressões publicidade, publi post ou outro equivalente? Verdadeira. Eu pulei a 5. É obrigatório ter advogado para apresentar defesa no CONAR? Eu acredito que é recomendável. É recomendável. Não é obrigado você ter advogado, mas a praxe é que seja contratado um advogado, porque tem conhecimento da autorregulamentação publicitária do Brasil e da lei, né? E que, inclusive, quando vai fazer sustentação oral, não é obrigatório que seja advogado também, mas é usual os advogados fazerem, é praxe, né? Ter um advogado. A identificação da... isso aí eu já falei que é verdadeiro. O CONAR tem um guia de boas práticas para a publicidade online voltada ao público infantil? Sim, verdadeiro. Então, gente, esse é o resultado, o gabarito, né? E, mais uma vez, eu queria agradecer a todos por terem participado dessa aula. Agradeço muito aos alunos que são os meus fiéis escudeiros, que estão vindo todas as aulas presencialmente. E eu queria pedir para vocês, se possível, sempre consultarem o código do CONAR e acompanharem, né, as discussões que estão acontecendo sobre inteligência artificial, o projeto de lei, as questões relacionadas a apostas esportivas. Se vocês puderem, participem do webinar que vai ser no dia 13 de junho, às 6h30 da tarde, uma iniciativa da Comissão de Mídia, Entretenimento e Cultura da OAB. Agradeço sempre a ESA, que é essa escola, né, superior de advocacia, uma casa que está aí disponibilizando educação para os advogados, para os nossos colegas, e que, de forma muito... a qualidade dos profissionais que estão aí envolvidos, né? Eu acho que são cursos que valem muito a pena. E estou muito feliz de poder dar a segunda vez que eu dou esse curso aqui na ESA. Diga, Stephanie. Bom dia. Primeiro, queria agradecer pelas 3 aulas, elas foram excelentes. Obrigada. E a dúvida que eu tenho agora, ela não é bem relacionada à aula, porque eu achei que foi bem esclarecedora, sobre a chamada. Hoje não teve? Não, eu acho que teve sim a lista de chamada. Ela foi disponibilizada, deixa eu só ver aqui no comecinho. Então, porque eu entrei 9 horas certinho, acho que eu entrei 9h02, e aí eu não vi. Entendi. Ó, tá aí. O Anderson acabou de colocar a lista de chamada, tá? Então, tem aí... Muito obrigada. E vocês podem acessar e fazer, marcar a presença. Tá bom? Vocês vão receber um certificado de conclusão de curso, acho que é muito bom também. E é isso, gente. Obrigada, espero que tenham gostado e até a próxima. Espero ver vocês aí em outros cursos e espero que vocês consigam ter esse raciocínio jurídico para desenvolver projetos, tá? Obrigada.